Então, para mim, o Flamengo foi muito superior. O Fluminense tentou esfriar o jogo o tempo todo. O Flamengo tá passando bem, dona? Muito bem. Tá passando tranquilo, né? É o melhor momento do Tite como técnico do Flamengo. O time, 9 jogos invicto, 8 vitórias, um empate, conseguindo superar as adversidades. O líder segue líder, o Fluminense segue lanterna, o Flamengo soma 10 de 12 pontos possíveis, com o time esfacelado pela data FIFA, pelos desfalques. Em casa, acho que o Flamengo venceu um jogo-chave do campeonato. Era um jogo-chave para Flamengo e para Fluminense. E ainda assim, pelo menos no meu entendimento, ele foi bem superado pelo Flamengo hoje no Maracanã. O Flamengo se impôs no jogo, né? E a gente vai mostrar o lance. Não é esse aí não. Agora, parou. Voltou. Voltou só um pouquinho. Não o primeiro lance. Não esse. Não. Calma, gente. Calma que vai dar tudo certo. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo. Vamos agora para a imprensa esportiva de todo o Brasil aqui, trazendo, repercutindo a vitória do Flamengo sobre o Fluminense. O Fluminense está cada vez mais no fundo do poço, tá complicado, segue na lanterna do campeonato e o Flamengo tá na parte de cima. O Flamengo é o líder e bate o seu rival no Maracanã, né? Mano do Fluminense, mas o Flamengo venceu com o gol do Pedro de pênalti. Vamos ver a repercussão aí da imprensa, que vai falar muito desse jogo. O Flamengo teve muitas chances, dava para ter sido goleada tranquilamente, mas o Flamengo perdeu chances. Mas o que importa é que venceu. Deixaremos os créditos na descrição, imagens ESPN inicialmente. E aí, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e vamos lá para as reações. Do Campeonato Brasileiro, o Sport Center agora te mostra tudo o que rolou lá no Maracanã, clássico entre Flamengo e Fluminense. E a gente olha agora como foi o gol marcado pelo Flamengo, o gol da vitória, então, rubro-negra, 1-0, Pedro de pênalti nesse lance aí, que depois a gente vai conversar um pouquinho do Bruno Henrique, né, que sofre essa penalidade. E aí o Pedro vai para a cobrança. Boa noite, Donan. Boa noite, Mari, boa noite, fã de esporte, Pascoal, Bubu, sempre um prazer estar aqui. Jogo quente, né? O Flamengo foi muito superior coletivamente, mais uma apresentação que mostra força e um bom momento da equipe do Tite, que está 9 jogos invicto. Vai ter discussão e polêmica do pênalti, que acabou sendo decisivo. E aí o Pedro não desperdiçou, né? Artilheiro do país na temporada. E agora no outro jogo também que chamava muito a atenção até para... Foi superior boa parte da partida, né? Mas no último lance, ou talvez no penúltimo lance da partida, sai aquela falta e o Kaká pega o rebote para fazer o gol. Então, tem coisas do futebol que são muito diferentes, né? Temos 2h30, então, para conversar sobre esses jogos, mas a gente começa falando sobre o Fla-Flu, que o Flamengo saiu vitorioso. Bueno, boa noite para você. Sim, o placar de 1-0 reflete o que a gente viu no Maracanã, sim ou não? Boa noite. Boa noite, Mari, Donan, Pascoalito, fã de esporte. O placar, ele reflete, porque como disse o Donan, o Flamengo foi superior. Se tinha um time que merecia sair com a vitória do Maracanã, era o rubro-negro. Só que tem essa discussão, né, sobre justiça, se foi pênalti ou se não foi. Se você ganha de 1-0 com um pênalti inexistente, aí já dá para discutir. Mas não dava para discutir se poderia ter sido 2, 3... Poderia ter sido muito mais, né? Se fosse o Lohan no primeiro tempo, por exemplo, um pouquinho mais eficiente, tivesse um pouquinho mais de pontaria, já no primeiro tempo, o Flamengo deveria ter ido para o intervalo com uma vantagem até significativa. O Fluminense também contribui, né? A gente está vendo aí a tradicional saidinha do Fluminense, levando os corações tricolores ali, né? A quase sair da boca. E então o Flamengo foi arrastando o jogo e não conseguia fazer o gol. O Fábio fez uma defesaça com o pé direito, insana, né? Então, quer dizer, por produção, por desempenho, resultado mais normal. Era o Fla-Flu dos extremos da tabela, né? O líder contra o lanterna. Então, a gente já imaginava que seria um domínio. Lembrando que o Flamengo continua nesse processo de Copa América muito desfalcado e ele só perdeu pontos para o Furacão, né? Ele venceu, são 10 pontos de 12 possíveis, né? Desde que ele está nesse período de desfalques. O que me faz crer que o Flamengo encaminha muito bem aí esse primeiro turno para tentar ficar com, pelo menos, esse título, né? Na metade inicial do campeonato. O Flamengo, se ele consegue sobreviver à Copa América, como ele está sobrevivendo... E bem, né? E bem... vai ser difícil depois segurar quando tiver todo mundo à disposição do Tite. A gente falava sobre esse primeiro tempo de oportunidades, aí a defesa do Fábio ali quase de handball, né, Pascoal? Porque a gente já viu 1, 2, 3 com o Lohan, com o Gerson, isso aí com oportunidades para o Flamengo sair na frente. O Lohan teve muitas oportunidades. Às vezes não está naquele dia propício para uma jogada espetacular e acaba
não conseguindo finalizar. Nessa aí ele até consegue achar bem do outro lado o companheiro para bater, mas não sai a chapada correta, né? Porque era Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo não consegue bater. E caiu na perna boa, na esquerda, né? Mas ele não consegue fazer a chapada perfeita para a bola entrar do outro lado do goleiro Fábio. Então, para mim, o Flamengo foi muito superior. O Fluminense tentou esfriar o jogo o tempo todo. O Fluminense parecia que não estava muito disposto a ter um embate, um confronto com velocidade, um confronto mais intenso na partida. O Diniz fez... A escalação do Diniz no começo da partida deixou o torcedor um pouco com o pé atrás, o Martinelli de zagueiro de novo. Enfim, o Fluminense tem sérias limitações no aspecto quando tem a posse de bola, a velocidade para sair em cima do adversário, a criatividade para poder fazer as jogadas. E olha que a gente está falando de jogadores que estavam em campo com muita qualidade, como por exemplo o Ganso, né? Mas é um time lento, previsível. O Fluminense precisa ter um choque de realidade no futebol brasileiro, no que se refere à intensidade, à velocidade, à pressão na saída de bola. Tem muitos requisitos que o Fluminense precisa exercer e não exerceu, por exemplo, nessa partida. O resultado, se você falar assim, eu acho que justiça, o futebol tem um critério de justiça. Você tem a chance e faz o gol. Isso é justiça no placar. 1-0, vitória do Flamengo. Agora, o pênalti... Há um ponto de interrogação, acho que a gente tem que discutir a respeito dessa penalidade máxima. A Renata Ruel chegará daqui a pouco, Pascoalzinho, aqui no nosso estúdio, para falar sobre a penalidade, tá? Tanto da reclamação do lado do Fluminense e dos torcedores do Flamengo que com justiça pedem também, concordam com a marcação da penalidade. O Diniz foi expulso no final, reclamando, né? Não é bem uma novidade, o Lima também, né? Então, o Fluminense vai reclamar muito. Mas para você, se foi pênalti? Eu não estou convicto do pênalti, não. Eu acho, assim, no primeiro momento, é claro que quando a Renata ela vem explicar, eu acho que ela consegue apresentar alguns outros, um outro olhar pra gente. No primeiro momento, eu achei pênalti, pela perna dele, do Calegari, que sobra ali atrás no Bruno Henrique. Não sei vocês. Eu não tive a impressão de pênalti. Eu estava até com a Renata na redação, ela vai vir, a gente vai falar mais. Não dá spoiler, não. Não vou dar o spoiler. Eu não tive a impressão de pênalti nesse lance, não. Tá. Aliás, um jogo com outros lances também que a torcida do Flamengo reclamou, né? O lance ali do Ganso com o Davi Luiz. Mas esse, especificamente, eu não achei pênalti, não. Não achou? Não, eu fiquei até com uma impressão... Mas você achou que foi uma falta do Bruno Henrique? Então, eu fiquei com a impressão que, na briga ali, pelo espaço, o Bruno Henrique, em velocidade, ele tira o equilíbrio do Calegari e aí, a partir disso, o Calegari cai e tem um impacto por baixo. Tá. Então, achei que foi mais falta do Bruno Henrique do que um pênalti. Exatamente nesse lance. Mas tem debate, né? Uma questão interpretativa. Você achou, Pascoal? Eu achei que o Bruno Henrique vem na bola, ele tem uma imposição física muito forte, porque ele é muito forte e é maior do que o Calegari. O Calegari tinha acabado de entrar, né? E tem um braço ali, essa é a discussão. O braço, ele no movimento, ele tira o jogador do Fluminense da jogada. Se aquele braço funcionou como alavanca para tirar o Calegari da jogada, a jogada tem que ser paralisada ali. Porque depois é tudo uma questão de movimento mecânico. É a consequência do primeiro ato. É movimento mecânico, porque o Calegari cai, conforme ele cai, o Bruno Henrique tropeça na perna dele e cai também. Sem querer também é falta, sem querer também é pênalti. Teve um lance na lateral do campo aqui, que o Martinelli prendeu uma bola, o Pedro chutou o Martinelli, foi um negócio meio traumático ali na beira, e o árbitro não deu nada, não marcou rigorosamente nada. Deu a posse de bola para o Flamengo. Então, eu tenho algumas coisas que eu vejo no campo de jogo, que o árbitro marca e depois deixa de marcar. Eu tenho muitas dúvidas a respeito desse pênalti. Eu preciso saber, da Renata, se ela puder explicar, por favor, se é esse movimento do braço, que é o braço esquerdo. O movimento do braço esquerdo é capaz de tirar o jogador da jogada. Se esse braço tirou, a jogada está parada ali. Caso contrário, o movimento do braço, tá vendo? Se o braço esquerdo, se essa jogada para no braço esquerdo, é falta. O que me deixa um pouco alarmado é que o VAR fez a chamada intervenção silenciosa, né? O VAR está analisando tudo e o árbitro fica com a marcação de campo. Ficou com a marcação de campo. Eu gostaria de uma explicação a respeito disso. E confesso para você que eu tenho muitas dúvidas a respeito desse pênalti. A gente falou Renata 3 vezes, eu vi ela abrindo a porta ali do estúdio, ela aparece ali se você chama muito. Já a Renata Ruel tá no nosso estúdio aqui para falar sobre o lance do pênalti que, enfim, resultou no gol do Pedro, o gol da vitória do Flamengo. O Pedro bateu o pênalti no meio do gol, raspou
pôr no pé do goleiro do Quase. Fábio. Um instantezinho a mais, ele conseguiria tirar a bola com o pé. 22 gols no ano. 22 gols pro Artilheiro Pedro? do país. Quantos de pênalti? Aí tem que fazer um levantamento. O pessoal do Data vai ter que fazer esse Mas levantamento. você também é polêmico, hein, Rodrigo Bueno? Eu? Imagina, Mas né? só uma Pascal? É, mas tá ali, tem a chance e tem que converter. Não é, né? Porque muita gente tenta diminuir, né? O Ah. Cristiano Ronaldo, quantos gols de pênalti? Messi, mas quantos gols de Penaldo, pênalti, né? né? Ah, mas quando perde título nos pênaltis, é o primeiro a tomar. Ele vai ser eliminado de Copa do É. Mundo com erro de pênalti ali pra ver se não é... Nem lembra disso. Mas assim, a gente vai falar sobre também o lado do Fluminense dessa história, da penalidade, mas eu acho importante destacar isso que o Bueno trouxe no primeiro comentário dele. A gente tinha muita preocupação para entender como as equipes iriam se comportar nesse período de Copa América. E nesse período, então, perdendo jogadores, com convocação, e o Flamengo, óbvio, porque ele perde os seus 2 principais jogadores. O seu Arrascaeta é o craque do time, quem substitui ele é o De La Cruz, que estava sendo o craque do time no período. O Flamengo tá passando bem, dona? Muito bem. Tá passando tranquilo, né? É o melhor momento do Tite como técnico do Flamengo. O time, 9 jogos invicto, 8 vitórias, 1 empate, conseguindo superar as adversidades. Como você falou, né, existia um temor muito grande, principalmente na ausência de De La Cruz e Arrascaeta. 2 jogadores mais criativos que conectam as peças, né, dessa equipe do Flamengo. E aí ele adapta, puxa um Léo Ortiz para fazer o papel ali de volante. O Lohan ameniza muito a saída do Arrascaeta, apesar de ter desperdiçado oportunidades hoje o garoto, que é muito talentoso e muito promissor, ele gera muito jogo, né? Ele é um jogador que sobe a pressão e consegue recuperar a bola lá na frente. Ele tem muita explosão, muita velocidade para chegar e dar velocidade por Essa dentro. foi a marca do Flamengo hoje, essa A marca. pressão na saída Essa de bola. no primeiro tempo, né, Pascoal? A gente vendo ali, toda hora que subia. Espetacular. Né? Só Essa do Lohan é para fazer o gol, né? A verdade... Ele até dominar essa bola. A verdade, Bubu, é que assim, o Flamengo ele produziu hoje para ganhar com mais tranquilidade, assim. Principalmente ali no primeiro tempo, com a bola do Gerson ali que a gente vê, esse bico, né, pra cima. A gente via um time organizado em campo, essa oportunidade que o Gerson perde, contra o Fluminense completamente abatido, desorganizado, sem conseguir produzir em nenhum setor do campo. Essa é a verdade. O Gabriel perdeu 3 saídas de bola. O Gabriel Pires foi muito mal no jogo hoje. O Gabriel perdeu substituído logo de cara, 3 na saída de bola, impactando diretamente nesse movimento ofensivo. E ele do foi Flamengo. bem no Mineirão. Foi bem no jogo contra o Cruzeiro. Hoje foi muito mal, né? O Flamengo conseguiu encaixar essa pressão. Então, assim, o Tite ele conseguiu, de fato, encontrar soluções em um momento complicado. E, de novo, o Flamengo vai buscar um resultado no finalzinho. Isso é importante também, né? Vai moldando muito do espírito dessa equipe que, além de estar se impondo e mostrando a qualidade, crescendo taticamente, é um time que está buscando o resultado até o final e em pontos corridos isso é fundamental. Né? Agora, uma coisa curiosa, né? O Flamengo tem quase que um time de desfalques. Claro que a maioria por conta da Copa América. A impressão é que o Fluminense, sem o Arias, ele perde um time. Né? Um cara que sai... E paradinha rápida aqui para falar com você que está precisando, né, antecipar o seu FGTS. Você tá com dinheiro parado, tá precisando tirar esse dinheiro para poder fazer uma viagem, para poder, quem sabe, aí pagar uma dívida, enfim, para qualquer coisa. Você tá precisando desse dinheiro e quer antecipar? Vou recomendar para vocês aí a empresa Mais Ágil. Pela numeração que vocês veem na tela, né, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, você pode contatá-los e vocês podem ter aí o auxílio, o suporte deles, da equipe deles, para poder ajudar vocês a antecipar o seu fundo de garantia. Tudo muito seguro, né, de maneira tranquila, podem confiar, ok? Aproveita também, fala que vocês foram recomendados aqui no nosso canal do Futfla, ok? Então, fala com eles lá, não perca tempo e já antecipe o seu fundo de garantia. Tamo junto. O Arias faz muita diferença. Também, né? E já estava ruim com o Arias, hein, Bubu? O Arias era um motor desse time, né? O cara que se movimenta, né? Chama o jogo. Já é isso, mas também já não estava sendo a solução, né? Não estava conseguindo os resultados mesmo com ele, né? Ele estava sobrecarregado. Nesse ano, o Fluminense teve um momento ali, um lampejo no começo do ano bom, que foi na conquista da Recopa, né? Até se superou no final para ganhar o título da LDU. Mas foi um espasmo, né? Na maior parte desse ano de 2024... Não é à toa que a torcida do Fluminense reclama e fez faixa, né? 2023 acabou, né? Tipo, apontando para uma mudança de rota, de foco. O Fluminense está classificado, assim como o Flamengo, para o Super Mundial do ano que vem. E foi feita a renovação do Diniz, imaginando que esse trabalho teria uma continuidade. Só que hoje, realmente, com o Fluminense lá na rabeira do campeonato, não apresentando reação, as rodadas vão passando. E tinha gente aqui, eu vou expor, ó.
O Alexandre Oliveira, quero ver passarem pano para esse treineiro de Araque, no caso, o Tite. O Flamengo ganha o jogo muito graças ao zagueiro técnico Tite, que colocou o Alan para jogar no lugar de um zagueiro, o Vitor Hugo para jogar no lugar de um zagueiro, e deu muito certo. O Flamengo vence o Fluminense. O Thiago da Fonseca está falando aqui que o time do Fluminense é muito ruim, é horroroso, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo vence o Fluminense por 1-0 e segue líder do Campeonato Brasileiro com um gol de pênalti bem marcado o pênalti. Tá? Eu quero ver alguém falar que esse pênalti não foi bem marcado. Foi um pênalti bem marcado no Bruno Henrique, os torcedores do Fluminense e jogadores também, de um time completamente descontrolado emocionalmente, reclamaram que houve uma falta, né, do Bruno Henrique no Calegari, não houve coisa nenhuma, foi um pênalti bem marcado, e era para ter sido mais. O Flamengo perdeu muitos gols nessa partida, nossa senhora. O Flamengo perdeu muitos gols, mais uma vez, é um time do Flamengo que perde muitos gols, mas mesmo assim vence o time do Fluminense por 1-0, com o gol marcado pelo Pedro, né? É óbvio que vão surgir aqui as reclamações, mas, gente, é um Flamengo jogando completamente desfigurado. Uma partida em que o Flamengo, de novo, vence na raça. Vamos deixar os likes por aqui. Um abraço ao Gutenberg Carvalho, que está chegando. Márcio Siqueira falando que está com o Átila Reis, sensacional. Um abraço aos dois. O Renan Portela, trabalho estável no Tite, passando batido pela Copa América. Não consigo imaginar a sequência negativa no Brasileiro. Pedro desaparecido até o pênalti, Gabriel esquentando o banco. Não era jogo para o Gabriel. Né? Na minha opinião, pelo menos, não era jogo para o Gabriel. Eu achei que o Flamengo ganhou porque foi melhor do que o Fluminense, embora tenha perdido muitos gols, como está falando aqui o Evandro César, né? A quantidade de gols que esse time do Flamengo perde é uma coisa incrível, né? O Fluminense proporcionou, principalmente no primeiro tempo, várias situações de gol ao time do Flamengo, né? Estamos por aqui na live, vamos deixando o like por aí, pessoal, vamos chegando com a gente e vamos ficando por aqui. A gente vai passar a entrevista coletiva. Dinizismo em sua fase de declínio, tá falando o meu amigo Wallace, mandando um superchat. Mandem superchats para a gente também. Gerson, melhor do time do Brasileiro e liderança positiva. O Wesley amadureceu bastante. Enfim, bom trabalho. Valeu, Renan Portela. Um grande abraço a você. O Augusto César está falando aqui. Flamengo mereceu a vitória, mas o pênalti foi nitidamente uma compensação do que não foi marcado no primeiro tempo. Está falando aqui o Augusto César. Bom, eu acho que houve um pênalti no primeiro tempo, em cima do Davi Luiz. Acho que é senso comum isso, todo mundo vai achar isso, né? Que houve esse pênalti de verdade, de fato. Mas fato é que foi pênalti no Bruno Henrique, né? Os tricolores reclamam bastante de que houve uma falta do Calegari antes, né? Mas para mim não houve essa falta. Fabrício SL, como pode perder tantos gols? Quase desperdiçamos uma vitória fácil. Tem que chamar a atenção do Lohan, não deixar a máscara aparecer. O Lohan perdeu 2 gols inacreditáveis, né? E aí saiu para a entrada do Alan, que entrou muito bem mais uma vez no jogo, né? O Alan entrou muito bem. E aí depois o técnico Tite tira um volante, né, o Léo Ortiz, para colocar o Vitor Hugo. O Flamengo melhora ainda mais na partida e chegou de forma merecida ao seu gol, né? O Renato Melo está falando que achou discutível o pênalti no Bruno Henrique. Não achei, não. Achei que foi muito pênalti, tá? O Mazinho Souza está falando que o futebol do Tite é horroroso. Meu amigo, é o seguinte, vamos aqui dar muitas opiniões sobre isso. O Anderson Medeiros está falando, pelo critério do juiz, não foi falta. Se fosse falta, deveria ter sido pênalti no Davi Luiz, mas foi pênalti no Davi Luiz. Foi pênalti. Você tem toda a razão. O Tite é tão ruim que é líder do campeonato, apesar dos desfalques. E está aqui falando, prefere ser campeão do que jogar bonito. É óbvio. O Flamengo não tem como jogar bonito. É preciso que o pessoal entenda isso e ficar criticando o Tite nesse momento. Que coisa, né? Boa noite, Léo Led, um abraço a você.
Bruno Henrique está com algum problema, o menino Lohan estava de perna pesada. Eu achei muita compensação pelo pênalti não dado no Davi Luiz. E o Ganso não poderia terminar o jogo, está falando ele. Sem querer também é pênalti, Renato, é óbvio. Mas, assim, o Gustavo Cordeiro está falando que o Adenor sabe muito de pontos corridos. Agora, eu acho impressionante que alguém critique o Tite nesse momento, cara, de verdade. De verdade. Eu vou dar um esporro aqui em quem está falando isso. Por que criticar o Tite? Por que criticar o Tite? Como assim? O Flamengo desmantelado e liderando o Campeonato Brasileiro? Que coisa é essa, rapaz? Que história é essa? O Flamengo está jogando bem. O Flamengo jogou muito mais do que pode jogar. Está falando aqui o Augusto César Carvalho, o Tite está fazendo uma limonada. O Nube na vida está falando, deve ser um anti fingindo ser Flamengo. O Léo Led, galera, está achando pano bonito. É jogar para ganhar. Exato. São 7 desfalques. Né? O superchat aqui do Wallace. Até agora, o Flamengo fez o dever de casa totalmente desfalcado e contra a ruindade da arbitragem ridícula. Pedro Rosa também manda um superchat. Mandem superchat pra gente. Pelo amor de Deus, o Bruno Henrique está jogando muito pouco. Não tem nenhum menino da base para colocar, para entrar no lugar dele no segundo tempo. Seria o Vitor Hugo. Até achei que o Vitor Hugo entraria no lugar dele, mas o Tite foi corajoso. O Tite foi muito corajoso. O Júlio César está falando aqui que está titerizado. Acho que todo flamenguista que se preze nesse momento deve, aquele que já criticou um dia, perdão ao técnico Tite. Pode até não ser campeão brasileiro, mas o Flamengo está jogando bem, cara. Jogando bem e desfigurado. Carlos Braga falando aqui, dando os parabéns ao técnico e à comissão técnica. É mais uma vez no final, é mais uma vez na raça. O desempenho está acima do esperado. Criticar agora é uma imbecilidade. Olha o tanto de desfalques. Pois é, Fabrício, você é um cara sensato. Eu tento ser um cara sensato também diante dessas bizarrices de críticas ao técnico Tite, cara. O Flamengo ganhou um Fla-Flu há pouco. Mas o time de reserva, o time do Fluminense é uma lanterna do campeonato. Que se dane, cara. Que se dane, é um Fla-Flu. Fla-Flu, aliás, o Fluminense ganhou uma Taça Rio em cima do Jorge Jesus, né? Nos pênaltis, num empate, daquele time do Flamengo que jogava mais do que esse. Mas esse time tem caráter, esse time é competitivo, esse time tem um técnico que estuda, não é um técnico que desmoraliza o estudo, que põe para baixo o estudo, tá? Dos 12 pontos disputados com desfalques, ganhamos 10. Isso porque, Augusto, jogou uma partida fora de casa contra o Atlético Paranaense, tá? Jogou fora uma partida contra o Atlético Paranaense, lá é muito difícil jogar. O Fabrício SL, que é membro do canal, seja membro você do canal também. Critiquei o Tite em vários momentos, mas tenho um bom senso de mudar de opinião. Fluzinho ridículo, tá falando aqui o Júlio César. O Anderson Medeiros, eu não entendo, pênalti graças ao Bruno Henrique, líder com um monte de desfalques graças ao Tite. Esse pessoal reclama muito, eu acho, Anderson. O Flamengo acabou de ganhar um Fla-Flu, cara. O Flamengo acabou de ganhar um Fla-Flu. Lembrando que foram 10 pontos, porque o Flamengo foi operado naquela partida contra o Atlético Paranaense. O Flamengo foi operado naquele jogo. O Flamengo foi operado. Já temos mais de 800 pessoas, deixem likes. Vamos lá, vamos lá. Um pouco sobre os gols do Flamengo, principalmente nos últimos 3 jogos, que saíram nos últimos minutos. Isso mostra um pouco dessa força de vontade até o último minuto de jogo, pelo menos é o que passa pra gente. Como vocês têm trabalhado isso para reagir nesses minutos finais? Se eu não me engano, o Tite passou uma porcentagem ali que mostra que os gols são feitos nos finais das partidas. A gente, inclusive, tomou alguns gols assim. Então é um momento ali que a gente tem que estar muito concentrado tanto para defender quanto para atacar. E a gente tem tido êxito nisso e creio que a gente trabalha, claro, para resolver a partida antes. Mas é aquele negócio, a gente não deixa de acreditar em nenhum momento e a gente está buscando a vitória a todo momento também. Tem sido assim, a gente está sendo feliz em fazer mais gols do que tomar. Me irrita profundamente. Vamos lá, voltando. Gente,
Vai me ajudando aí para não ter problema na hora que termina a matéria. Ô, Thiago, há uma discussão, a gente está assistindo aqui, eu não sei se a Lívia viu o lance do pênalti, acho que... Para você foi pênalti? Não foi Para você, Capelani? Isso foi uma piada, isso sim. Você viu o lance? Você viu o lance, Danilo? Não vi ainda não. Mostra, depois a gente vai... Marília, para você. Não foi, mas eu faço aquela... Pode falar. Eu faço Rapidinho. um aposto. O juiz está de frente. Ele deu o pênalti. Eu não acho que é lance de VAR. Eu não daria o pênalti e acho que se ele vai pro VAR, ele tira. Mas é interpretativo. Para mim, não foi absolutamente nada e o Fluminense foi trucidado nesse lance. Aí teve expulsão do jogador, teve expulsão mais uma vez do Fernando Diniz. O clima pro Fluminense tá difícil. Meu garotinho Thiago, monstro sagrado, um baita do remo. Tô te acompanhando no Instagram. Você tá forte no Instagram, hein, garotinho? Amém, Neto. Boa noite para você, para a Lívia, para a Marília, para o Capelani. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Está acontecendo nesse momento aqui a coletiva, a zona mista do Flamengo. Preciso falar um pouco mais baixo. Léo Pereira acabou de conversar com a gente, estava falando sobre esses gols marcados pelo Flamengo sempre nesses últimos minutos. Mas aqui no Maracanã o que a gente viu foi um Flamengo que dominou a partida inteira. Durante o primeiro tempo poderia ter até aberto um placar muito superior de 3-4-0 em cima do Fluminense. Muitos erros do sistema defensivo do Fluminense. O Flamengo conseguiu dominar as ações do jogo e é verdade que desperdiçou muitas oportunidades de gol nos primeiros 45 minutos. Um lance foi muito marcante nesse primeiro tempo, que foi uma disputa entre o Davi Luiz e o Paulo Henrique Ganso. Os dois levaram cartões amarelos naquele momento e na sequência tem uma bola dentro da área em que o Flamengo pede um pênalti, porque o Davi Luiz teria sido segurado pelo Ganso. O juiz mandou o lance seguir naquele momento e aí sim, depois no segundo tempo, o jogo caiu um pouco em produtividade, o Flamengo continuou pressionando, mas sem chances tão claras e no final da partida tem o pênalti, qual vocês estão questionando aí, um lance do Calegari. O Calegari parece até ter sido empurrado pelo Bruno Henrique no primeiro momento, o Bruno Henrique cai na sequência, a arbitragem marcou pênalti de cara dentro do campo, sem ouvir o VAR, claro que o lance foi analisado posteriormente, mas no primeiro momento o árbitro da partida já tinha marcado o pênalti. Ô, Thiago, o lance não é nem empurrão, o lance é embaixo. Na hora que eles caem, não tem falta nenhuma, aí a discussão é o lance embaixo, na perna esquerda do menino. Você vai agora para a coletiva, por favor, do Fernando Diniz, aí você volta com a gente aqui no apito final, tá bom, garotinho? Claro, sempre um prazer. Vamos lá, então. Esse cara é monstro sagrado. Em relação ao lance... Mas o Danilo que viu o lance agora tem uma coisa interessante para falar. Parece ter um contato, eu acho que qualquer da contato... perna esquerda? Não, no braço em cima, né? Qualquer contato que pega nas costas hoje em dia é falta, né? Isso é ombro a ombro. Pro Fluminense, eu não vi isso, é louco. Falta do Bruno Henrique. Falta do Bruno Henrique primeiro. Falta do Bruno Henrique primeiro no Calegari. Que é o Calegari com o Bruno Henrique. Eu acho que tem uma carga nas costas. Ele acha que tem uma falta do Bruno Henrique no Calegari. Eu vi o lance, eu demorei. Porque o Calegari cai, né? O Calegari cai. Eu não vi isso aí, não. Antes, ô, meu irmão, eu não tinha visto. Parabéns, Danilo. Não foi no ombro. O Bruno Henrique empurra o jogador. Nas costas. Nas costas, ó. Nas costas é foda. Aí o Calegari cai. Braço esquerdo. O Calegari cai. Empurrou. Nas costas. Danilo, você tá falando do braço. Quando eu vi esse lance, eu demorei para entender que esse era o lance do pênalti marcado. Porque eu só reparo no braço do Bruno Henrique. Eu demorei para entender que esse era o lance do pênalti. Eu achei que até o pênalti tinha sido o contrário para esse lance. Porque teve uma carga nas costas primeiro. A gente tem esse lance aqui para nós aqui ou não? Ó, se puder colocar aqui no telão, cara, aí ó, vou mostrar para vocês onde o Danilo viu. Quem que tá comigo aí, só para eu saber aí, fazendo favor? Ô, Glender, ó, tem dois lances aí na hora, Robson e Glender. Vou falar, não é esse aí não. Agora, parou. Voltou. Voltou só um pouquinho. Não o primeiro lance. Não esse. Não, calma, gente. Calma que vai dar tudo certo. Vocês são fera aí, ó. Não esse. Agora, ó. Esse aí. Entendeu? Tem o lance da onde ele tem o choque, aí na sequência, ó, empurrou. É isso, Danilo, que você viu? Isso aí, eu achei que esse empurrou nas costas lá, pegou nas costas, pra ver que até o jeito que o jogador do Fluminense caiu já foi de frente. Você sabe o que eu acho, Danilo? Então, a verdade foi falta pro Fluminense. Hoje em dia, Neto, se absurdo depois desse lance... Eu não tinha visto. Então, hoje em dia, depois desse... Com o VAR, hoje em dia, o que acontece? Quando eles revêem o gol, se o Bruno Henrique faz isso, e em vez de ter dado o pênalti, ele faz o gol, é capaz do VAR chamar para dizer que o atacante tinha feito falta no zagueiro, como já aconteceu várias vezes de gols anulados, marcando falta do atacante no zagueiro. Como ele deu o pênalti,
Eles só ficaram vendo o lance. Então, mas eu, quando eu vi aqui, eu não tinha visto isso. O Danilo viu, Lívia, o que você pensa disso? Ô Neto, eu, assim como o Danilo, eu só vi o lance aqui no estúdio, já no telefone, e aí na internet a gente tem diversas imagens, diversos ângulos. Eu demorei, no primeiro momento, a entender que esse era o lance do pênalti marcado pro Flamengo. Na hora que... Porque o que me chamou a atenção... já viu que nem foi. Porque o que me chamou a atenção na hora foi justamente o braço do Bruno Henrique, o empurrão. Ele fazendo o pênalti, né? Então eu falei assim, mas se esse é o lance marcado pênalti pro Flamengo, como se o Bruno Henrique que tá derrubando o jogador do Fluminense? E aí depois, vendo as imagens... Mas o juiz é cirúrgico na hora que... Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, já vai deixando aí o seu like, se inscreve no canal, comenta também o que é que vocês acharam, né? Porque foi um jogo assim muito, mas muito bom pro Flamengo, né? Claro que pro torcedor que olha só o resultado foi bom, né? Porque precisa vencer, mas o Flamengo poderia ter feito mais, né? E poderia ter feito um gol sem precisar desse pênalti aí que para muita gente foi questionável, né? E tal. E realmente, se formos olhar, o Bruno Henrique, ele usa o braço, né? Mas é uma questão muito interpretativa e o árbitro ele encarou como não sendo pênalti, assim como não sendo falta, assim como o VAR também interpretou dessa forma, e o Bruno Henrique acabou ali sendo, no caso, derrubado e foi pênalti. Mas o Flamengo teve pelo menos 3, 4 chances ali claras de fazer gols, ou seja, não precisaria disso para vencer o Fluminense. Fica aparecendo, né, como boa parte da mídia fala, que o Flamengo precisou disso para vencer e não foi. O Flamengo teve chances com o Lohan, com o Pedro, com o próprio Bruno Henrique também, né? Luiz Araújo. Se tivesse aproveitado, teria feito 3, 4, né? E não precisaria disso. Mas o Flamengo, infelizmente, em finalização, tá precisando melhorar, né? Tá precisando melhorar. Mas o foco é que venceu. E o Flamengo venceu bem, né? Líder do campeonato, não tá dando aí nenhuma chance. Mesmo com desfalques, é o fator Copa América aí que levou muitos jogadores lesionados. Então, é muito, muito bom ver isso, né? Então, méritos para o Flamengo, para o Tite, que continua cada vez mais mostrando ser um time muito forte mentalmente, fisicamente e também tecnicamente. Mas é isso aí. Deixa a opinião de vocês aí se vocês acham que foi pênalti ou não, né? O que vocês acharam da partida? Se assim como eu, vocês pensam que o Flamengo poderia ter feito sim os gols e não precisaram desses pênaltis? Comenta aí. Então, esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês e até o próximo. Tamo junto.